tarde. Aos 30 dias do mês de abril, inicia-se a primeira reunião ordinária da Comissão de Políticas Urbanas da 17ª Legislatura. Presidente, excelentíssimo senhor vereador Davi Ismael. Vice-presidente, excelentíssimo senhor vereador Anderson Marinho. Membros, excelentíssimos senhores vereadores Serjão, Zezito Maio e Vinícius Simões. Senhores vereadores, passo a descrever agora os processos que terão seus pareceres apreciados e votados pelos membros da comissão. Processo número 804 de 2012, projeto de lei 24 de 2012. Autor, vereador Max da Mata. Ementa: concede desconto, isenção ou remissão do imposto predial e territorial urbano, IPTU, incidente sobre imóveis edificados atingidos por enchentes e alagamentos causados pelas chuvas ocorridas no município de Vitória. Relator, vereador Davi Ismael. Parecer do relator pela rejeição da matéria. Bom, queria cumprimentar todos que se fazem presente, vereador Vinícius Simões, vereador Anderson Marinho, agradecer a presença do Otto, que veio conversar com esta vereador Zezito Maio, e agradecer a presença do Otto, que veio conversar conosco acerca das marquises lá no centro da cidade. A proposta dessa reunião é, no primeiro momento, darmos desfecho a alguns pareceres, são 5 projetos, e logo em seguida iremos ouvir o Otto. Como ela bem anunciou, primeiro projeto, Marques da Mata, processo 804/2012, que dispõe sobre a isenção de IPTU para imóveis edificados atingidos por enchentes. Avoquei a matéria para apresentar parecer e dei pela rejeição da matéria, indo ao encontro que dispõe nosso artigo 123 da nossa lei orgânica. Somente ao município cabe instituir isenção de tributo de sua competência, por lei de iniciativa do Poder Executivo. Assim, apresentando a fundamentação cabível, pergunto como vota meu nobre amigo vereador Anderson Marinho. Com o relator, excelência. Vereador Vinícius Simões. Vereador Davi, eu vou votar com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência precisa definir, de fato, qual é o seu posicionamento a respeito de isenção ou não. Porque hora você está votando de um lado, hora você vota do outro, enfim. Eu vou votar com Vossa Excelência, pelo estudo que Vossa Excelência faz, mas é preciso definir o seu posicionamento em relação a essa questão. Voto com o relator. Como vota o vereador Zezito Maio? Acompanho o voto do relator, excelência. Aprovado à unanimidade, esclarecendo que essa matéria se trata de uma isenção fixada. Meu entendimento, neste momento, é que não pode. Processo número 2460 de 2012. Projeto de lei 81 de 2012. Autor, Prefeitura Municipal de Vitória. Ementa: autoriza a cessão de uso não onerosa de imóvel pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Relator, vereador Aloísio Varejão. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Trata-se de matéria de procedência da Prefeitura Municipal de Vitória, que autoriza a cessão não onerosa de imóvel. Lembrando que essa matéria é da gestão passada e o relator foi o vereador Aloísio Varejão. Julgo importante aprovarmos a matéria e deixarmos o prefeito julgar a oportunidade e a conveniência da utilização desse imóvel para a Polícia Militar. Então, como voto, o vereador Anderson Marinho. Esse aqui já sei. Eu vou acompanhar o relator, até porque sabemos da importância da Polícia Militar no município de Vitória. Acho que é uma oportunidade para combatermos aí a violência. Com o relator. Como voto, vereador Vinícius Simões. Com o relator. Como voto, vereador Zezito Maio. Eu acompanho o voto do nobre relator, excelência.
Ok, aprovado à unanimidade nesta comissão. Processo número 3.731 de 2012. Projeto de lei 143 de 2012. Autor, vereador Aloísio Varejão. Ementa. Dispõe sobre a vedação de cobrança de estacionamento nas vagas obrigatórias no município de Vitória. Relator, vereador Sérgio Sá. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Eu gostaria de apresentar requerimento para que o projeto fosse enviado ao meu gabinete para melhor estudo. Eu queria saber se os demais componentes dessa comissão concordam. Sim. Então, Sim. ok. Sim, Excelência. Processo número 1905 de 2013. Projeto de lei 92 de 2013. Autor, vereador Fabrício Gandini. Ementa. Acrescenta o artigo 16A na Lei 7.911, de 7 de maio de 2010, que dispõe sobre medidas permanentes de prevenção contra a dengue e da outras providências. Relator, vereador Anderson Marinho. Parecer do relator pela aprovação da matéria. O vereador Anderson Marinho quer apresentar alguma consideração acerca da matéria? Alô. Excelência, a execução, que fala aqui da política urbana, condicionada às funções sociais da cidade, em seu o parecer aqui, onde se trata obrigatoriedade da vistoria que garante que os imóveis não fiquem abandonados, evitando que se torne foco de proliferação do mosquito da dengue, e assim se cumpra mais plenamente a sua função social. A importância disso é o caos que estamos tendo, o índice de dengue tem aumentado muito, e com esse projeto de lei, a gente dá mais segurança e consegue combater essa grande epidemia. Como vota o vereador Vinícius Simões? Com o relator. Como vota o vereador Zezito Maio? Acompanho o relator, Excelência. Eu também acompanho o relator. Parecer aprovado à unanimidade. Não havendo mais matéria a deliberar, gostaria de convidar já estou falando, vereador, o assessor Otto, lá da SEDEC, para que pudesse tecer um tempo, conversar conosco acerca das marquises do centro da cidade. Senhor presidente, antes também de falar, eu pedi permissão não. Eu quero comunicar ao presidente, aos demais membros da comissão de solos urbanos, que eu vou ter que me ausentar e eu não posso acompanhar, mas o que vocês decidirem, eu concordo na íntegra. Obrigado, vereador Zezito. A proposta dessa comissão é iniciarmos uma série de conversas com a Secretaria de Desenvolvimento da cidade, permitindo que os dois poderes se aproximem e podendo envolver essa Câmara como protagonista de uma nova fase da cidade de Vitória. A preocupação urbanística é um cuidado de vocês, mas é nosso também. Queremos contribuir com isso. Então, Otto, passo a palavra e peço que você... Depois a gente vai abrir um momento de perguntas e respostas para que os demais vereadores possam questionar. Só manifesto minha preocupação, sobretudo com a segurança das pessoas, que muitas vezes estão caminhando, sobretudo no centro da cidade, e uma marquise cai. Por sorte, por providência divina, nenhuma vítima teve nesse ano. Mas eu quero não confiar na sorte, quero contribuir de alguma forma, através de leis, através de ações interventivas no centro da cidade, para impedir que alguma vítima aconteça. Otto, com a palavra. Bom, boa tarde. Gostaria de saudar o vereador Davi Ismael, vereadores Anderson, Vinícius, meu colega Zezito, que acabou de sair, e os demais ouvintes. Meu nome é Otto, eu sou arquiteto, estatutário da Prefeitura de Vitória, há muitos anos, 22 anos, e atualmente ocupo o cargo de assessor técnico da secretária Sandra Monarca. Já trabalho na SEDEC há muitos anos, e mais efetivamente a partir de 2006, quando eu assumi na época
a gerência de fiscalização de posturas e edificações, me incumbida a responsabilidade de dar um tratamento diferenciado para as obras do centro da cidade. E, num primeiro momento, a demanda veio num sentido de se promover a limpeza das fachadas, porque naquela época era muito mais do que hoje, as fachadas eram recobertas por Luxalon, e aquelas peças também estavam, além de degradar assim, o ambiente, né, tampar as edificações históricas, elas também corriam risco de se desprenderem e machucarem alguém. E nessa mesma época, em 2006, ocorreu um acidente em outro estado, muito grave, com vítimas. E a partir desse momento, nós começamos a fazer um planejamento de fiscalização. Foi a primeira vez, acho que num município do Espírito Santo, talvez até de outros lugares, que se faz uma fiscalização temática voltada para a segurança das pessoas. Então, o resultado desse trabalho, em parte, nós vamos conhecer nessa apresentação, ok? Eu vou conversar com vocês como se estivesse com meus amigos ou fazendo uma apresentação para colegas mesmo, ok? Fiscalização de obras e edificações em situação de risco. Objetivo, dentro do que o Davi Ismael, vereador, colocou, logo, né, no foco do tema que está proposto. Garantir a segurança dos pedestres e veículos que transitam em áreas de domínio público. Que seriam essas áreas de domínio público? Calçadas, ruas, praças, qualquer lugar onde a pessoa esteja passando e que não seja uma área privada. Então, o primeiro ponto que nós temos que discutir, nós não estamos aqui tratando, por exemplo, de uma fiscalização de pastilhas de um condomínio que estejam caindo dentro da área do condomínio, porque a prefeitura entende que isso é um problema de condomínio, apesar de também existir o risco, e apesar de também haver a necessidade de fiscalização, mas não foi esse o foco dessa fiscalização temática. A fiscalização temática foi garantir a segurança dos pedestres e dos veículos que estão transitando na via pública. Ok? Objeto da fiscalização: fachadas de edificações, marquises, ornatos ou painéis de publicidade que estejam edificados no alinhamento ou sobre o logradouro público. Foi feito um trabalho inicial, no início de 2006, estava sendo feito na Avenida Fernando Ferrari. Olha só, né? Que aparentemente nem tão trabalho deveria existir. E esse trabalho foi deslocado para o centro da cidade. Na época, nós dividimos o centro da cidade em 3 setores, porque o trabalho era muito grande e o número de técnicos com habilitação para fazer esse tipo de trabalho era pouco. Então, num primeiro momento, nós fizemos a primeira etapa, que iria ali mais ou menos da Curva do Saldanha até o Parque Moscoso. Uma segunda etapa, nós fizemos do Parque Moscoso até a Praça 8. E num terceiro momento, da Praça 8 até a Vila Rubim. Ali, mais ou menos no início da Avenida Santo Antônio, pegando a Vila Rubim toda. Ok? Então, sempre com esse objetivo, trabalhar as edificações cujas fachadas, cujas marquises ou cujos elementos de ornamentação ou painéis de publicidade estivessem oferecendo visualmente algum tipo de risco para os pedestres. Num primeiro momento, o trabalho teve uma certa resistência. Por quê? Porque as pessoas não entendiam que uma placa de reboco caindo sobre a cabeça de alguém poderia machucar ou até levar a óbito. As pessoas não tinham essa noção de que uma placa de 10 centímetros que fosse, que se desprendesse, caísse na cabeça de alguém, poderia realmente matar. E algumas pessoas entendiam como sendo desproporcional a ação do município. Inclusive, as autuações que realmente começaram a ser feitas
sem dó nem piedade. Então, vamos dizer assim, primeiro foi feito um trabalho de intimação dos proprietários, dando a eles o prazo de 60 dias para providenciarem os reparos, inclusive, nos casos que assim fossem necessários, apresentar um laudo técnico de um profissional habilitado com a devida anotação de responsabilidade técnica, para garantir que aquele serviço iria, de fato, garantir a segurança dos pedestres, das pessoas que por ali estariam transitando. Por que isso? Se o acidente ocorre dentro da área particular, o município ele entra como agente fiscalizador. Mas se o acidente acontece numa área pública, o município responde conjuntamente com o proprietário do imóvel. Por isso que o município realmente teve que agir, vamos dizer assim, numa situação de determinação de fato. Eu gostaria então de adiantar aqui o slide. As ações fiscais, elas foram feitas com base em 8 artigos do Código de Edificações. E eu gostaria de, se vocês tiverem paciência, ler esses artigos. Artigo 69 da Lei 4.821, de 98, Código de Edificações. Verificada a inexistência de condições de estabilidade, segurança ou salubridade de uma edificação, será o proprietário intimado a promover as medidas necessárias à solução da irregularidade no prazo máximo de 5 dias, devendo o município, após o prazo concedido, vistoriá-la a fim de constatar a regularidade exigida. Artigo 70. No caso da irregularidade constatada, apresentar perigo de ruína, contaminação ou falta de segurança dos equipamentos, poderá ocorrer a interdição ou demolição parcial ou total da obra ou edificação e, se necessário, do seu entorno. Parágrafo único. O auto de interdição será lavrado em conformidade com o laudo técnico de vistoria. Artigo 71. O não cumprimento do auto de intimação para a regularização necessária implicará na responsabilidade exclusiva do intimado, eximindo-se o município de responsabilidade pelos danos decorrentes de possível sinistro. Aqui tem um aspecto legal. Primeiro, você não pode começar uma ação fiscal sem concluí-la. E a segunda, a partir do momento que o município começa as ações fiscais, ele se exime de responsabilidade. Então, esse foi o maior motivador desse trabalho. Ok? Artigo 72. Durante a interdição, somente será permitida pelo município a execução dos serviços indispensáveis à eliminação da irregularidade constatada. Artigo 73. Decorrido o prazo concedido, sem o cumprimento do auto de intimação ou verificada desobediência ao auto de interdição, deverá o servidor encarregado da vistoria expedir auto de infração e aplicar multas diárias ao infrator até serem adotadas as medidas exigidas, requisitar força policial e solicitar a lavratura do auto de flagrante policial, requerendo a abertura do respectivo inquérito para apuração de responsabilidade do infrator pelo crime de desobediência, previsto no Código Penal, bem como para as medidas judiciais cabíveis. Nós nunca chegamos a tal ponto, mas a lei prevê. Artigo 74. O atendimento da intimação não desobriga o proprietário do cumprimento das formalidades necessárias à regularização da obra ou serviço, sob pena de aplicação das sanções cabíveis. Ele está falando aqui de regularização do próprio imóvel. Artigo 75. Não sendo atendida a intimação, estando o proprietário autuado e multado, os serviços, quando imprescindíveis à estabilidade da obra ou edificação, poderão ser executados pelo município e cobrados em dobro do proprietário, sem prejuízo da aplicação das multas e honorários profissionais cabíveis. Esse artigo já foi usado.
algumas vezes. E artigo 76, finalmente. Independentemente de intimação e assistido por profissional habilitado, o proprietário de imóvel que constatar perigo de ruína, contaminação ou falta de segurança poderá dar início imediato às obras de emergência, comunicando ao município de forma justificada a natureza dos serviços a serem executados. Comunicada a execução dos serviços, o município verificará a veracidade da necessidade de execução de obras emergenciais. Ou seja, aquela desculpa, não, mas é difícil pegar um alvará da prefeitura, que é complicado, nada disso. Basta ele comunicar ao município, estou iniciando uma obra emergencial porque o meu imóvel está caindo ou está oferecendo risco. Então, todos esses elementos, todos esses dispositivos legais, eles são indicados no auto de intimação para perfeita instrução do proprietário. Nenhum deles pode alegar desconhecimento da lei no momento das ações fiscais. E aí vem alguns resultados. Esse aqui é um histórico. É claro que nós estamos falando de ações que foram feitas basicamente do final de 2007 para cá, ok? Foram 442 proprietários de imóveis intimados. Destes, 384 atenderam à intimação. Não só recuperaram os seus imóveis, como apresentaram os respectivos laudos técnicos atestando a segurança dos imóveis. 58 proprietários ainda não atenderam à intimação. E aí nós temos que colocar alguns parênteses. No centro da cidade, existem vários prédios abandonados, cujos proprietários, via de regra, não moram aqui, ou se trata de espólio, quer dizer, uma massa falida, ou um espólio, ou uma situação que realmente dificulta as ações fiscais são feitas. E os valores dos autos são inscritos em dívida ativa. Porém, os resultados muitas vezes não aparecem. E além desses casos, nós temos algumas situações inusitadas, como, por exemplo, edificações que são tombadas, quer dizer, ela está praticamente em ruína, né? Mas o proprietário também não pode acabar de demolir. Então, tem edificações que tem só a casca, o restante já caiu. Mas, por ser uma edificação histórica, tombada, como de preservação, o que ele deveria fazer é reconstruir a parte interna para garantir a estabilidade daquela casca. Então, são situações técnicas que estão ainda em discussão. E o restante, uma boa parte, são prédios públicos. Prédios da União, prédios do governo do Estado, os do município, creio que a maioria deles já foram reparados, né? Alguns com a Assembleia agora vai ser reformada, a antiga Assembleia, e outros realmente continuam sob o risco. Tem alguns famosos que todos sabem, aquele prédio do IAPI, do lado do Carlos Gomes, cujas placas de vez em quando caem de lá, é um prédio da União. A União foi multada, para vocês terem ideia, entrou com recurso, mas em primeira instância perdeu, entra em segunda instância, enfim, ninguém deixou de ser responsabilizado, muito menos o governo do Estado. Tem vários prédios do governo do Estado também que foram autuados, e basicamente o restante são de prédios em situação de abandono ou pré-abandono. Desse total, 11 marquises foram demolidas. A maioria absoluta dessas marquises foram demolidas pelos próprios proprietários. E 173 processos foram encaminhados ali à COPEV, Comissão Permanente de Vistorias. Essa comissão ela é instituída pela SEDEC, ela é formada basicamente por engenheiros, arquitetos, geólogos, que fazem vistorias em grupos de 3 e emitem laudos técnicos, laudos de perícia. Essa comissão é quem define se o imóvel precisa ser demolido,
ou se o imóvel precisa ser restaurado, se o imóvel precisa ser interditado e se a vizinhança desse imóvel também precisa ser interditada. Então, nesse total que foi falado aqui, 173 deles foram para a Copeve, e alguns, ou talvez a maioria desses 58, estão em processo, com cada um desses 442 tem um processo administrativo. Então, vamos colocar aqui. Existe aqui um mapeamento que eu vou mostrar. Não sei se dá para enxergar, mas cada um desses verdinhos aqui é um imóvel que tem um número, ele é catalogado. Cada registro desse tem as ações fiscais e tem um respectivo número de processo. Só um minutinho. Vocês estão vendo que cada um deles tem um número. O computador está um pouco devagar, porque o arquivo é pesado, né? Mas vocês podem observar que cada um... Permita-me fazer uma intervenção. Sim. Você deixou claro que a omissão da prefeitura em notificar os proprietários dos imóveis atrai para ela a responsabilidade civil. Sim. O argumento é que a calçada é área pública. Como que a SEDEC e a Prefeitura Municipal de Vitória tem considerado a área das calçadas, que é onde, via de regra, uma queda de uma marquise cai sobre a calçada. Como área pública, área particular. E um segundo questionamento: como se dá uma reforma ou remoção de uma marquise em prédios que muitas vezes são do patrimônio histórico, sendo que ele está proibido de fazer qualquer tipo de modificação? E eu acho que eu quero trazer para vocês um questionamento que é feito diariamente lá no centro. Vários prédios são tombados. Vários prédios não pode ter intervenção. Propostas novas de design, urbanística, não podem acontecer nesses prédios. O que fazer? Na engenharia, tudo se pode, né? Tudo pode ser feito. Não são todos os prédios que têm problemas que são identificados ou são de interesse de preservação, mas, de fato, existem prédios identificados como de interesse de preservação que têm marquise, e a marquise realmente, de fato, integra o projeto. Nesses casos, a recuperação da marquise é que deve ser providenciada. Ocorreu situação em que o município fez a demolição de um prédio, onde tinha, eu não sei se era o Cavalo de Aço, um prédio grande que agora a SEAB está fazendo um uso para residências, acho que é um par. O município fez a demolição da marquise, mas depois teve que reconstruí-la, porque aquela marquise integrava o projeto e o projeto era tombado. Ok? Então, a providência técnica, ela deve ser primeiríssimo para garantir a segurança das pessoas. Não é porque ele é identificado que ele pode continuar gerando risco para os pedestres, porque a vida tem a supremacia de tudo, claro. Agora, a recomposição daquela marquise também é necessária para a proteção paisagística, para a garantia de que a identidade daquele prédio seja mantida para os nossos filhos, para os nossos descendentes, e algum dia, quando os nossos netos passarem ali na frente, eles vejam um prédio do início do século, né? E um prédio que tem história. Okay? Então, assim, tecnicamente, toda marquise pode ser recuperada. Aquelas que não forem de interesse histórico podem e devem ser removidas e substituídas por algum elemento
como todo, alguma coisa que realmente não se projete, gerando risco para as pessoas. E com rela- Uma parte, vereador. Sim. Que? Vereador Serjão, obrigado pela presença. Tudo Puder bem? compor aqui a mesa como Não, membro titular dessa comissão. Já irei. Só queria dar uma contribuição como engenheiro, que a restauração ela pode se dar tanto nas fachadas, na parte externa de reboco, doce, como na parte estrutural. É possível se recuperar. Sim. Então, vai depender exatamente do interesse em se preservar aquele imóvel como patrimônio ou não. O que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado daqui para frente é identificar exatamente os critérios de tombamento. Porque, ó, no meu entender, para você tombar um imóvel, ele tem que estar identificado com uma tendência arquitetônica de uma época anterior, que se o município tem interesse em preservar, um conjunto arquitetônico e tal. Agora, eu tenho observado algumas vezes imóveis que não guardam características assim, nem tão antigas e que estão sendo tombados e até criando um certo desconforto para os seus proprietários. Certo? Mas é possível, sim, restaurar estruturalmente. Queria acatar a sugestão de Vossa Excelência, inclusive pedir ao Otto que numa próxima reunião a gente possa discutir exatamente esse assunto. De que forma, quais critérios para a declaração para que o imóvel seja considerado patrimônio histórico. Isso tem acontecido na Praia do Canto, imóveis que não guardam nada de histórico do seu ponto de vista arquitetônico e que muitas vezes, por especulação imobiliária, têm sido declarados como tal. Exato. Senhor presidente, no momento oportuno, eu gostaria que o senhor me permitisse fazer uma pergunta para o Otto, tá? Sim, só posso passar. Você pode. Faltou uma resposta. pergunta com relação às calçadas. Exatamente. Porque eu tenho visto que muitas vezes a calçada é considerada área particular. O IPTU é pago até ali. Muitas vezes ela é considerada pública, porque exige uma interferência do poder público para a não ocupação daquela área. Muitas vezes a ocupação não se dá na calçada, mas sim na parte aérea, através de toldos, marquises, painéis publicitários. Como conciliar essa miscelânea de legislações acerca do tema? Ok. A definição a calçada, na verdade, ela integra no plano de urbanização, no loteamento aprovado, a rua, ela é composta pelo leito carroçável e pelas calçadas, além das outras partes. Mas, basicamente, existe um limite que define a área pública, limitando-a com a área privada. Nos projetos de loteamento mais recentes, talvez de uns 10 anos para cá, tem sido exigido a demarcação da largura da calçada nesses projetos de loteamento. Então, eu me lembro de alguns, o Santa Terezinha e alguns outros projetos de loteamento recém-aprovados, eles já contemplam a largura da calçada. Porém, Vitória é uma cidade muito antiga, de colonização portuguesa, e com um perfil topográfico muito variável, quer dizer, tem áreas baixas, tem áreas de morros, e a sua consolidação também é muito antiga. Então, por exemplo, nós temos projetos de loteamento, projetos de planos de urbanização antigos, que nem nos projetos estava indicada a largura das vias. As larguras das vias normalmente são tomadas por escalas em cima desses desenhos antigos. A maioria das ruas tinham 12 metros, 17 metros, 21 metros, às vezes eram múltiplos de 3, né? Era um estudo que se fazia na época. Mas não existe nelas a largura da calçada. Então, como se definir qual é o limite entre a área particular e a área pública? Quando o proprietário não tem conhecimento de onde é exatamente o limite da sua área particular, ele deve solicitar ao município que forneça a ele uma medida chamada alinhamento. O alinhamento é uma linha que é medida com elementos de medição que partem do meio-fio para dentro, para facilitar
a sua demarcação no local. Ok? Isso, para outras áreas de Vitória, que não o centro da cidade, é muito comum. Em todas as construções, a primeira coisa que o empreendedor vai fazer quando ele vai construir, ele antes pede o alinhamento, porque ele quer saber onde é o limite exato do seu terreno. E dali para dentro, ele faz o seu projeto, desenvolve com as medidas corretas do seu terreno, para que ali dentro ele possa colocar a edificação respeitando os índices urbanísticos que são previstos no PDU. Até porque o PDU prevê hoje um índice urbanístico chamado afastamento de frente, que é o limite entre o alinhamento e o início da fachada no térreo. Ok? Mas esse alinhamento, via de regra, ele está demarcado nos projetos arquitetônicos, com a medida da largura da calçada. Mas não é incomum nós encontrarmos edificações que não contêm muros. E não só uma edificação, como muitas vezes um conjunto de edificações que não contêm muros. E aí realmente fica uma situação inusitada, porque você não sabe qual é a largura efetiva da calçada. Nós fizemos um trabalho na Avenida Marechal Campos, que eu achei muito interessante, foi acho que em 2008, por causa dos carros que estacionavam efetivamente sob a calçada, né? E o argumento que se tinha para não fiscalizar os carros sobre a calçada é que havia um entendimento de que a largura das calçadas na Avenida Marechal Campos era de 1,5 metro. A SEDEC fez um estudo de alinhamento ao longo de toda a Avenida Marechal Campos e descobriu que a média da largura da calçada lá é de 4,5 metros. Ou seja, do meio-fio para dentro, 4,5 metros é área pública. Dali para dentro é que é área particular. Ok? Então há uma definição técnica. Quem define a largura da calçada, ou seja, o alinhamento da área pública com a área existe particular, na calçada, então, uma área pública e uma área privada. Exatamente, exatamente. Nem sempre o que você está vendo como calçada é efetivamente calçada. Sim. Existem situações inversas também, que a calçada é muito fina e o empreendedor, para melhorar a questão visual, né, a estética, ele prefere deixar um afastamento maior para que as pessoas possam andar na frente do seu imóvel. Ao invés de andar com uma calçada de 1,5 metro, ele deixa 3 metros, 4 metros, uma distância boa para as pessoas passarem. Mas a área não passa a ser pública, a área é particular. A qualquer momento, se ele vender essa área para alguém, a pessoa pode ir lá e colocar uma cerca. Bom. Então, nós tomamos sempre como área, para efeitos de precaução da aplicação desses dispositivos do Código de Edificações com relação à segurança, o que é efetivamente a calçada. No centro da cidade, a Jerônimo Monteiro, ela está perfeitamente delimitada. Nenhum prédio na Jerônimo Monteiro tem afastamento de frente. Todas as edificações estão coladas no alinhamento. Então é fácil de trabalhar. Não só lá, como a maioria das edificações na Princesa Isabel e nas vias transversais. Por isso que no mapa se pode verificar perdão, que as edificações realmente estão bem no limite. Não tem área de recuo. Então não há calçada privada nessas duas áreas que você mencionou, na Princesa Isabel e... As calçadas são públicas. São públicas, todas elas. Praticamente não existe área privada que esteja fora da fachada, no centro, nessas avenidas, no centro. Mas, de qualquer forma, é checado o alinhamento, mesmo com essa certeza absoluta, mas feito Mas é cobrado do proprietário do imóvel, por exemplo... A calçada, não. Não, ali não? Não, só a área do terreno. A calçada, não. Entendi. Obrigado. O senhor está falando... Deixa eu só... Para a condução dos trabalhos, eu gostaria de dar 3 minutos ao vereador Serjão, depois 3 minutos ao vereador Vinícius Simões, e te dou um tempo ao final para a gente estar partindo para disposições finais. Então, vereador Serjão, com tempo de 3 minutos para seus questionamentos. Eu não vou utilizar, agradeço, vereador presidente, mas é apenas uma pergunta, um questionamento, uma orientação. Otto, no Rio de Janeiro tem acontecido
nos últimos anos, alguns desastres em função de edificações antigas que têm desmoronado, causado mortes, problemas gravíssimos na cidade. Nós sabemos que nós não estamos isentos disso, por Vitória ser uma cidade de quase 500 anos. Então, eu te pergunto, lá no Rio de Janeiro foi feita uma lei que obriga que de tempos em tempos seja feita uma revisão na estrutura das edificações, para evitar esse tipo de tragédia. Esse tempo ele vai diminuindo com o aumento da idade das edificações. Você acha que Vitória seria interessante a gente tentar fazer alguma coisa para Vitória nesse sentido? Ou já existe alguma ação da prefeitura de fiscalizar a parte estrutural das edificações, todas as edificações que tem na cidade de Vitória? Ok. Vou tentar responder no âmbito bem técnico. Ok, vereador? A pergunta é técnica. Os dispositivos do artigo 79 ao 76, eles valem para qualquer edificação, não só para as edificações do centro e não só para as edificações antigas. Nós tivemos já, por exemplo, em Jardim Camburi, se eu não me engano, um desabamento de uma viga no pavimento de cobertura, que quase provocou uma situação mais grave. Mas em Vitória, por outro lado, nós temos vamos dizer, um diferencial do Rio de Janeiro. Por sermos uma cidade menor e contarmos com um corpo técnico, o município, vamos dizer, formados como um aparato fiscal, nós temos como dar resposta para algumas situações que no Rio de Janeiro eles não têm a menor condição de ter por causa do tamanho da cidade, efetivamente. Um desses elementos que eu acho assim, importantíssimo se chama o alvará de pequenas reformas. Por quê? Primeiro, porque ele é dado a título precário, portanto, ele desnecessita de projeto aprovado, de tramitação longa, de dispêndio oneroso, quer dizer, um alvará muito caro, não, é baratinho, tramitação 24 horas, sabe? E de graça, a pessoa que vai fazer a obra tem um técnico acompanhando o serviço. É claro, evidente, que o técnico não vai garantir a segurança daquele imóvel. Mas o técnico, quando vai vistoriar, ele tem a obrigação de verificar elementos de segurança. O que seria isso? Por exemplo, em Jardim Camburi, nós temos vários prédios construídos com bloco estrutural. E sabe-se que a retirada de um bloco estrutural pode desestabilizar toda a construção. Então, identificado a situação, o técnico imediatamente intima o proprietário para que ele apresente uma peça gráfica e uma anotação de responsabilidade técnica de um engenheiro, que aí tem que ser um engenheiro civil, se responsabilizando por aquele serviço. Em Vitória, para se ter uma ideia, de 2006 também para cá, em Vitória se tem uma média de 1.000 pedidos de pequena reforma por ano. Quer dizer, é muito grande a quantidade de obras que, na verdade, acabam, a maioria absoluta delas, sendo vistoriadas por um engenheiro. É claro que não é uma análise da estrutura da edificação como um todo, mas já se sabe que a construção, por exemplo, daquele prédio que ruiu lá no Rio de Janeiro, o prédio era sólido. O que demoliu o prédio foram as pequenas obras que foram feitas no interior dele e que acabaram abalando a sua própria estrutura e levou ele à ruína. Mas não necessariamente uma edificação vai ruir só se houver uma reforma. Ele pode ruir por desgaste material, por tempo de vida útil esgotado. Nós temos um imóvel de 200 anos e o que você está falando é que quando for um pedido de pequena reforma, há condição de se avaliar isso. E quando não houver? Sim. Aí, por e isso os imóveis que não pedirem pequena reforma? É um dos instrumentos. O segundo instrumento, que é muito utilizado,
é o da disposição da Coppev mesmo, que é uma equipe de engenheiros e arquitetos, inclusive alguns com mestrado na área estrutural, que ao sinal de risco, quer dizer, verificando o proprietário uma existência de trinca ou de alguma situação que ele ache anormal, a SEDEC ela, recebe esses pedidos e a comissão vai ao local. E essa comissão passa para o proprietário as providências que ele deve adotar. Eu não sei, assim, eu desconheço que haja, aí respondendo a sua pergunta efetivamente, eu desconheço que haja na SEDEC um estudo no sentido de que se tenha que fazer uma avaliação de mas eu não estou perguntando para se tem, não. Eu perguntei se você acha que é necessário que se tenha um mecanismo desse de fiscalização de estruturas de tempos em tempos. O que você acha, você que está nessa área há muito como tempo? Obrigação, eu acho que é muito pesado. Eu acho que as pessoas talvez não queiram. É uma avaliação mais política, talvez, do que técnica. Eu creio que hoje, a maioria dos condomínios, por exemplo, um condomínio que é instituído e que ele mesmo já tem esse serviço de manutenção, provavelmente esses condomínios ou esses prédios, eu estou falando de prédios porque o risco maior é para os prédios maiores. Né? Com mais de ele já tem uma manutenção e eu não sei como isso seria discutido junto com essas associações dos condomínios. Agora, com relação às edificações históricas, é um problema, realmente. A maioria das edificações históricas hoje, as maiores, são públicas. E o próprio poder público, algumas vezes, deixa muito a desejar nessa manutenção. Okay? Para o poder público, talvez deveria ser uma exigência, sim. Okay? Agora, para a iniciativa privada, eu já acho um pouco complicado, porque cabe uma discussão muito grande. Né, Dado o avançar do horário, às 17 horas temos o início da nossa sessão ordinária. Passa a palavra para o vereador Vinícius Simões para que ele possa apresentar as suas conclusões finais. Só queria parabenizar o vereador Davi Ismael por ter trazido o Otto para trazer os esclarecimentos aqui tão importantes para nós. Dizer que talvez mais ali, por conta do tempo, eu vou te perguntar, tirar algumas dúvidas, né? Por conta do tempo, tiraria agora, mas em respeito à sessão que vai começar já. Agradeço a sua participação, tá, Otto, a sua vinda até aqui. Isso demonstra a seriedade do trabalho que vem desenvolvendo no seu setor. A Câmara agradece, parabenizo o vereador Davi e parabenizo o vereador Sérgio por estar aqui também. Obrigado. A presidência agradece a participação dos senhores vereadores Vinícius Simões, Sérgio, Zezito Maio e Anderson Marinho, e convida a todos para a nossa próxima reunião, no dia 29 de maio, às 16 horas. Talvez tenhamos que fazer alguma alteração no horário, e que gostaria de consultar vocês se às 15 horas, 29 de maio, na oportunidade iremos debater um pouco sobre a legislação municipal sobre declaração de patrimônio histórico, quando o imóvel é decretado ou declarado patrimônio histórico. No mais, muito obrigado, Otto, muito obrigado a todos que nos acompanham. Está encerrada a reunião da Comissão de Políticas Urbanas.